Ciao ragazzi, buongiorno! Come state? Stiamo entrando aqui. Buongiorno a tutti! O tema da nossa live hoje vai ser um tema muito especial e um tema que dá um nozinho aí na cabeça daquele estudante que está tendo o primeiro contato com o italiano. Eu estou falando justamente do verbo esserti, que eu acho que você não conhece muito bem esse verbo por esse nome. Mas eu estou falando do c'è e do ci sono em italiano. Essa é uma dúvida que atormenta muitos estudantes em italiano. Quando que a gente usa esse c'è e esse ci sono e quando a gente usa o verbo avere? E é justamente sobre isso que eu vim falar hoje aqui para vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente pensa nesse verbo é o seguinte. Em português, a gente vai usar o verbo ter para todas as situações. Como assim, Maria Rita? Por exemplo, quando eu falo assim, ele tem um carro amarelo. Veja, eu usei o verbo ter, ele tem. Mas e quando eu digo, por exemplo, assim, no mundo tem muitas pessoas? Veja, nestes dois exemplos, eu usei o verbo ter, tá? Ele tem um carro amarelo e no mundo tem muitas pessoas. O verbo ter foi usado do mesmo modo nessas duas frases. Só que o que a gente não percebe é que, em italiano, a gente não vai poder usar o mesmo verbo. Porque esse verbo ter, ele terá sentidos diferentes, tá? Em uma frase para outra. Quando a gente fala que ele tem um carro amarelo, o que eu tô querendo dizer? Eu dou a posse daquele objeto para ele, tá? Então tem um sentido de posse ali. Só que quando eu falo que no mundo tem muitas pessoas, o sentido aqui não é de posse mais, mas é no sentido de existir. No mundo existem muitas pessoas. Então a gente usou em português o mesmo verbo para exprimir coisas diferentes, tá? Então a primeira noção que a gente tem que ter, o que dá confusão é justamente pelo fato de que em português a gente vai usar o mesmo verbo. Em italiano não. Em italiano a gente vai ter dois verbos para expressar coisas diferentes. Vamos lá, primeiro a gente tem o verbo avere. O verbo avere significa ter. Mas a gente vai usar ele num sentido muito restrito. E qual é esse sentido? Toda vez que na minha frase eu tenho um sentido de posse, tá? Então toda vez que eu tenho um sentido de posse na minha frase, eu vou usar o verbo avere, tá? Então, por exemplo, na primeira frase que eu disse, ele tem um carro amarelo. Em italiano, eu teria que utilizar o verbo avere. E vamos dar uma olhada em como fica a conjugação desse verbo avere? Vamos lá. Avere, io, ho. E muita atenção à pronúncia, tá? Io, ho. Tu, hai. Lui, lei, ha. Noi, abbiamo, voi avete e loro hanno, tá? Então esse é o nosso verbo avere, que é o ter, que como eu disse, a gente vai usar em um sentido muito restrito. Que sentido é esse? Toda vez que a frase der posse ou tiver uma relação de posse com o objeto que eu estou falando. Vamos ver alguns outros exemplos? Então, eu tenho um irmão que se chama Mario. Io ho un fratello che si chiama Mario. Veja, de novo aqui eu estou usando o verbo avere, porque eu estou falando do meu irmão. Ou quando eu quero falar a minha idade, io ho 21 anni. De novo, nesse sentido, eu usei o verbo avere, porque eu estou falando da minha idade. E isso tem uma relação de posse. Então, em italiano, a gente vai utilizar o verbo avere. Vamos ver mais
alguns exemplos. Quando eu falo que nós temos muitos amigos italianos. Noi abbiamo molti amici italiani. Aqui novamente, veja, são os nossos amigos. Tem um sentido de posse, então novamente eu vou utilizar o verbo avere. A questão é justamente quando a frase não tem um sentido de posse, tá? Como, por exemplo, na frase, no mundo tem muitas pessoas. A gente viu que o sentido do verbo ter aqui é o sentido de existir. E aí, a gente já sabe em um primeiro momento que a gente não vai poder usar o verbo avere, não vai fazer sentido nessa frase. Como que a gente vai ter que colocar essa frase em italiano, então? A gente vai ter que utilizar ou o c'è ou o ci sono. E vamos lá. Esses dois verbos são forma fixa, tá? Quando que eu vou utilizar um e quando que eu vou utilizar outro? Eu sempre utilizarei o c'è para coisas no singular, tá? E o ci sono sempre para coisas no plural. E lembrando aqui para as pessoas que acabaram de chegar, que eu estou falando então do c'è e do ci sono aqui em italiano. A gente viu que em italiano a gente vai ter que tomar um cuidado, porque nós temos tanto o verbo avere, que pode expressar o verbo ter, quanto o c'è e o ci sono. Eu falei também que aqui em português a gente usa o mesmo verbo ter para expressar coisas diferentes. E que em italiano a gente vai ter que tomar um cuidado com isso. Porque toda vez que a frase tiver um sentido de posse, eu vou ter que utilizar o verbo avere. E quando ela não tem esse sentido de posse, eu vou ter que utilizar ou c'è ou ci sono. C'è eu vou utilizar sempre para o singular e o ci sono eu vou utilizar sempre para o plural, tá? Mas vamos ver um exemplo. Quando eu falo assim, na minha cidade tem uma igreja muito bonita. Nella mia città c'è una chiesa bellissima. Veja, nessa frase eu utilizei o c'è. Mas Maria Rita, por que eu não posso utilizar o verbo avere? Porque nessa frase eu estou falando que existe na minha cidade. O sentido aqui do verbo ter não é o sentido de posse, mas sim de existir. Vamos fazer a inversão para ver se dá certo? Na minha cidade existe uma igreja muito bonita, por exemplo. Então veja, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a diferença é muito sutil, mas ela existe e está presente ali. Além disso, além do sentido do verbo, do c'è e do ci sono, no sentido de existir, a gente vai ter 3 situações bem específicas que a gente vai utilizar ele. E eu quero comentar hoje nessa live sobre essas 3 situações. A primeira, a gente já viu que é no sentido de existir. E aqui, por que é o sentido mais complicadinho? Porque a gente confunde justamente com o verbo avere. Então, a gente ter em mente essas 2 diferenças é imprescindível para que a gente consiga entender todo o conteúdo que vem depois, tá? Então, sempre avere, sentido de posse, eu quero reforçar muito bem isso. E o c'è e o ci sono que a gente vai utilizar em 3 situações bem específicas. A primeira que a gente comentou, que é no sentido de existir. Mas eu posso utilizar ainda em outras 2 situações esse c'è e ci sono. Como, por exemplo, no sentido de acontecer. Como assim, Maria Rita? Quando eu digo, por exemplo, que oggi a Roma c'è il concerto di Bocelli. Hoje, a Roma, acontece o show do Bocelli, por exemplo. Veja, aqui eu utilizei o verbo c'è, né? O c'è. Por quê? Porque é no sentido de acontecer aquele show. Então, eu posso fazer uso desse c'è. Mas eu ainda não falei sobre o ci sono. O ci sono é sempre no plural. Como na primeira frase que eu falei pra vocês, né? Que no mundo
tem muitas pessoas. Como que eu posso fazer essa frase em italiano? Al mondo ci sono molte persone. Veja, de novo, aqui no sentido de existir. Então, a gente está falando de pessoas, plural. Então, a gente faz uso do ci sono. Eu quero comentar ainda sobre alguns outros exemplos, tá? Para ficar bem claro. E algumas dicas que a gente pode ter aqui que facilitam a gente entender o uso e a diferença desses dois verbos, tá? Mas vou comentar antes sobre o último ponto que a gente pode utilizar esses dois verbos, que é no sentido também de estar presente. Quando eu falo, por exemplo, que a Rio c'è il Cristo Redentore. O que eu estou querendo dizer com isso? Que na cidade do Rio de Janeiro está presente ali, existe ali o Cristo Redentor. Então, novamente, a gente fez uso do c'è. Por quê? Porque não tem sentido de posse, então eu não vou poder utilizar o verbo avere, tá? Então, a gente feito bem essa diferença, vamos a alguns exemplos. Eu vou escrever aqui para vocês. Por exemplo, quando eu quero falar assim, ó. A minha casa tem 4 cômodos, né? Veja, essa frase a gente vai ter que tomar um cuidado, tá? Por que eu falo que a gente vai ter que tomar um cuidado? Quando eu falo que a minha casa tem 4 cômodos, o que eu estou falando? Qual que é o sentido dessa frase? Quando eu formulo essa frase desse modo, eu estou pegando a casa, tá? E eu dou a posse desses cômodos para a casa. Então, esses cômodos são da casa. Nesse sentido, eu vou ter uma relação de posse. Então, como eu já disse antes, se tem relação de posse, a gente vai ter que utilizar o verbo avere. Vamos relembrar que tem algumas pessoas que entraram aqui depois. Qual é a conjugação do verbo avere? Io, ho, eu vou escrever aqui, io, ho, tu, hai, lui, il, lei, noi, noi abbiamo, voi avete, e loro hanno, tá? Então, esse é o nosso verbo avere, que em italiano é o verbo ter. E lembrando sempre que a gente vai usar em um momento muito específico. E qual que é esse momento? Toda vez que tiver uma relação de posse. Então, nessa frase que eu acabei de comentar com vocês, a minha casa tem 4 cômodos. Veja, nessa frase, pelo modo... Nossa, peraí que eu vou aqui. Pelo modo como eu formulei essa frase, eu dou a posse dos quartos para a casa. Então, nesse sentido, a gente vai utilizar o verbo avere, tá? Então, como que ficaria essa frase em italiano? La mia casa ha 4 stanze. Tá? La mia casa ha 4 stanze. Veja, porque nesse sentido eu estou dando a posse daqueles cômodos para a casa. São os quartos, são os cômodos da casa. Então eu tenho uma relação de posse aí. Agora, e aí vem uma dica que vai te ajudar a entender um pouquinho melhor e a ter mais confiança para fazer a diferença entre esses dois verbos. E é quando eu coloco a preposição in. E veja, essa preposição in, ela pode vir articulada. O que significa isso? Que ela pode vir junto com os artigos determinados em italiano. Quais são esses artigos? Il, lo, i, li, la, le.
Então, a gente pode ter a preposição sozinha, in, e eu posso ter ela preposicionada a outros artigos determinativos. E aí ela vai ter os seus derivados como nel, nello, que o in, eu vou colocar aqui, ó, pra ficar mais fácil. In, più, il, fica nel. In, più, la, diventa nel. In, più, li, diventa negli, tá? Então, ó, a pronúncia é negli, negli. Prestem bem atenção como que faz o movimento dessa pronúncia, tá? Porque tem pessoas que pronunciam nele. Nele é outra coisa, não existe em italiano, tá? É como se fosse o sonzinho do L, tá? Aqui é nele. Esse GLI vai ter sonzinho de LH, um LH bem sutil. Nele. Temos também o in, più, i, che diventa nei. In, più, le, diventa nelle. Então veja, toda vez que a gente tiver essa preposição articulada, ela já vai nos dar uma dica, uma atenção que a gente vai ter que fazer. Significa que quando a gente tem ela, necessariamente a gente vai utilizar ou o c'è ou o ci sono. E por que eu sei disso? Porque a partir do momento que eu uso essa preposição, o sentido que eu vou dar para essa frase é de uma descrição. Eu gosto de imaginar assim, é como se eu me afastasse daquilo que eu estou falando e eu vou só descrever aquele lugar, tá? E um exercício também muito, por isso que eu trabalho muito com os meus alunos isso, pra gente praticar o c'è e o ci sono, são descrições. Então, se você também quiser praticar, descrições de cidade, descrições de lugares, são exercícios muito bons que dá pra gente praticar vocabulário, tá? E também pratica-se muito esse c'è e esse ci sono, porque a gente vai ter que necessariamente utilizá-los, tá? Então veja, quando a gente tem necessariamente essas preposições articuladas ou simplesmente a preposição in, eu vou ter a ideia de usar o c'è e o ci sono porque eu vou fazer agora uma descrição. É como se eu me afastasse daquilo e agora eu vou falar o que existe ali. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da casa? Veja, quando a gente falou simplesmente a minha casa tem 4 cômodos, eu usei o verbo avere, porque eu falei para vocês que a posse desses cômodos era da casa. Agora, quando eu coloco a preposição nella, eu falei que eu vou me distanciar e aí eu vou fazer uma descrição. Então, como fica? Nella mia casa ci sono 4 stanze. Veja, vou escrever aqui. Nella mia stanza ci sono. Nella mia casa, desculpa. Nella mia casa ci sono 4 stanze. Veja, aqui a gente usou o ci sono. Por quê? Porque agora eu tô fazendo uma descrição. Eu estou falando que existem naquela casa 4 cômodos. Então, percebam, quando a gente coloca a preposição ou simplesmente quando a gente usa o artigo, tem uma mudança de significado dessa frase, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Espero que esteja dando para entender certinho, tá? E agora eu quero fazer um exercício para vocês, tá? Eu vou descrever a minha casa, tá?
Quero passar antes alguns vocabulários para vocês terem uma compreensão completa e verem em quais situações eu vou utilizar o verbo avere e em quais situações eu vou utilizar o c'è e o ci sono. Então, vou passar alguns vocabulários aqui da casa. Cucina, que é cozinha. Bagno. Bagno, que é banheiro, tá? São aqui os cômodos. Posso falar stanza ou também posso falar câmera para quarto, que é quarto. Il salotto, que é a sala. Il salotto, que é a sala. Que é salotto, que é a sala, tá? Tenho também il balcone, que é a sacada. Que é a sacada, tá? E aí, se vocês tiverem dúvida de algum outro vocabulário que eu vou utilizar aqui, é só mandar aqui no chat, tá? Então, vamos lá, vou começar a minha descrição. Allora, io vivo in un appartamento. Nel mio appartamento ci sono 3 stanze e ci sono anche 2 bagni. Nel mio appartamento c'è un salotto grande e c'è anche una cucina media. La mia casa ha un divano molto spazioso, ma non c'è una poltrona confortevole. Nella mia stanza io ho un letto con 6 cuscini, perché mi piacciono molto i cuscini. Nel mio appartamento c'è anche un bello spazio per fare una festa e perciò mi piace molto il mio appartamento. Veja, nessa pequena descrição eu consegui utilizar tanto o verbo avere quanto o c'è e o ci sono. Toda vez que eu usei o nel, o nella, eu utilizei o c'è e o ci sono porque eu fiz uma descrição. Mas também, quando eu uso o verbo avere, a gente tem que falar o meu apartamento, il mio appartamento. Por quê? Porque aí eu estou dando a posse desse objeto para o apartamento. Ragazzi, eu espero que tenha ficado claro para vocês a diferença entre esses verbos, tá? Vale muito a pena para praticar, pegar os vocabulários de cidade, por exemplo, ou de algum espaço e fazer descrições. Eu gosto muito, quando eu trabalho em sala de aula, de passar imagens de cidade para que o aluno possa, a gente consegue trabalhar tanto o vocabulário quanto essa estrutura da língua, para a gente diversificar quando a gente usa o verbo avere e quando a gente usa o c'è e o ci sono. É um exercício bem legal e que vale muito a pena. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quis trazer de uma forma bem simples para tanto aquela pessoa que nunca teve contato com a língua, quanto aquele que já esteja estudando há um pouco mais de tempo, consiga ter a compreensão clara da diferença entre esses dois verbos. Ragazzi, un bacione a tutti, grazie mille e ci vediamo in un'altra live. Ciao ciao!